Replicantes amigos, estamos de volta. Aqui as narrações dos vídeos do Réplica Dark. E no vídeo de hoje a gente vai reviver um episódio icônico de um artista brasileiro também icônico, que deve ser lembrado e contado por gerações para que essa história se mantenha viva. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Foi o dia em que a Terra parou para assistir um show de Raul Seixas na cidade de Caieiras, interior de São Paulo. E daí chega um cara no palco embriagado que mal conseguia parar em pé, menos ainda cantar as músicas do ídolo que ele estava caracterizado, diante de uma galera eufórica que pagou para ver o show. De cara essa plateia percebeu que algo estava errado e reagiu diante daquele impostor e sua banda em cima do palco. Acontece que o sósia de Raul Seixas, que estava ali diante de todo mundo, era ele, Raulzito, o próprio Maluco Beleza. Então fica até o final do vídeo, porque essa história é surpreendente. Aproveita e deixa seu like, e se você não está inscrito, se inscreva no canal. Ele não entendia porque que o universo não tinha fim, então eu levava ele em viagens que ele achava que tinha que terminar. Se a planta nasce e morre, se o homem nasce e morre, tudo tem que ter um fim. E eu levava ele extrapolando, tentando inventar um fim para o universo. Raul Santos Seixas nasceu em Salvador, Bahia, para se tornar uma lenda na música nacional. Não é nada anormal você ouvir dizer por aí que Raul Seixas é considerado o pioneiro do rock brasileiro. Seu estilo musical intitulava-se como contestador e místico. O ano era de 1982, quando aconteceu o episódio que te trouxe até aqui. O que podemos relembrar daquele ano? Sim, o Brasil tinha uma baita seleção de futebol, mas o povo clamava para que o técnico Tele Santana colocasse um ponta. E na Copa do Mundo lá na Espanha, não deu bom. Mas aqui no Brasil, o rock nacional estava às vésperas de viver o seu melhor momento. Internet nem nos sonhos mais futuristas. Então, para conhecer música, estabelecer uma relação de fã com seus ídolos, consolidar um acervo musical, era um exercício árduo. Você tinha que comprar o vinil, ou dar a sorte de escutar a sua música preferida nas rádios, ou em programas de auditório como o Cassino do Chacrinha. Em 82, Raul Seixas já tinha um espaço consagrado na música, e era figura frequente nesses programas. Se passavam quase 10 anos desde o lançamento do seu primeiro LP como Raul Seixas, e isso se deu lá atrás, depois do nosso Maluco Beleza ter tentado, com Raulzito e os Panteras, Trem, levou meu bem, trem, vem, me leva também. E também como produtor musical, o que lhe rendeu inicialmente uma experiência que foi desde passar perrengue no Rio de Janeiro até obter um bom salário na antiga gravadora CBS, e o respeito entre os grandes nomes do mercado, em especial o pessoal da Jovem Guarda que ele produziu. É minha vizinha e estamos começando uma amizade ela é muito profunda. Raul é de 1945. Então, em 82, no episódio em que ele conseguiu ser confundido com um impostor de si mesmo em um show, ele já estava com seus 36 para 37 anos de idade. De uma vida onde já na infância ele havia mostrado a que veio. Repetiu a segunda série primária por 3 vezes porque fugia da sala de aula para escutar os discos e assistir os filmes do seu ídolo Elvis Presley. Aquele moleque, quando estava sumido, era fácil de ser encontrado na biblioteca do seu pai, um engenheiro, onde lá ele mergulhava nos livros. O que provava para aqueles que estavam próximos que o menino não era burro, pelo contrário. Ele sempre manifestou a vontade de ser escritor e de ser uma estrela do rock. Conseguiu ser os dois. Do início da carreira na música
até o palco de Caieiras, em 1982, Raul já tinha traçado uma trajetória que passa por ter passado no vestibular para filosofia e direito só para impressionar o futuro sogro. E é óbvio que ele nunca cursou. Inclusive casou com uma americana, que era filha desse sogro, se separou e casou com outra americana. Desses dois relacionamentos vieram 2 filhas e por aí vai. Ele também cantou no Festival Internacional da Música, misturando rock com baião. E fez com que as portas do sucesso se abrissem para ele poder trilhar livremente. Há também a história que ele conta que chegou a bater um papo cabeça com John Lennon. Bom, eu conheci o John em Nova York em 1974. Mas aí você conheceu o John Lennon em Nova York? Passei 3 dias com ele. A gente já se comunicava. Já tinha escrito cartas para ele sobre a sociedade alternativa. E foi esse motivo que eu fui posto para fora do país. Raul teve tempo ainda de se apaixonar por disco voador e quando conheceu o Porra Louca do Paulo Coelho, foi então que se deu conta que, na verdade, ele que era o careta. E dali surgiu uma inesquecível parceria musical, regada a álcool e outras cositas más. Teve uma fase que até era considerado como o verdadeiro Messias por aqueles fãs mais dodóizinhos da cabeça. Eu não acredito mais em Jesus Cristo. Eu só acredito em você. Eu não sou nenhum salvador. E mesmo que apareça alguém dizendo que é, você tem que buscar isso dentro de você. Procure isso dentro de você, meu. Tá certo? E pasmem, o que eu vou contar agora também foi antes de 82. Raul e Paulo Coelho fundaram a Sociedade Alternativa, uma comunidade filosófica satanista onde o lema era "Faça o que tu queres, pois é tudo da lei", em pleno regime militar. Resultado, foi expulso do Brasil. Mas voltou a tempo de viver muita coisa, fazer muita coisa, inclusive se passar por si mesmo em um show no qual quem via não acreditava que era ele, e nem mesmo documentos ele portava para provar isso. Eu estava fazendo show. Foi. Eu cheguei, tudo bem, ótimo. Quando começou o show, eu ouvi aquele burburinho, o povo começou a ficar agitado e começaram a me jogar garrafas, a jogar lata de cerveja. Eu comecei a ficar nervoso. Eu acho que foi um boato que houve, que não era eu que estava cantando, você tá entendendo? Um pouco antes desse show, Raul tinha lançado um disco com 2 faixas que não passaram pelo crivo da censura. Isso o fez ser demitido da gravadora. Então ele estava em meio ao inferno astral, onde sua vida era mergulhada no álcool e nas drogas. Ele estava afastado da televisão, não aparecia com aquela frequência frenética, já tinha algumas semanas ou meses, e a sua aparência estava realmente diferente das imagens dos discos e das revistas que os fãs tinham acesso. Imagina, gente, um mundo sem Instagram. E a própria imagem da figura do Raul Seixas era um desenho propício para festas à fantasia, porque ele tinha aqueles elementos barba, óculos, cabelo, que faziam de si uma máscara viva. E naquele show, ele era uma figura decadente e sem potencial de palco. Tinha uma atmosfera diferente no ar. De cara, o público não concebeu. O repórter Gil Gomes, que fez muito sucesso nas décadas de 80 e 90 com suas matérias sensacionalistas, narra o que aconteceu. E o senhor Raimundo Bandeira Barbosa, que é o empresário do cantor. O cantor, que ultimamente está meio desaparecido, né, o Seixas? Ele anda bem desaparecido, né? Quer dizer, antigamente, o show do Raul Seixas era um negócio. Era um negócio mesmo. O Raul Seixas, ele no palco, ele era um verdadeiro louco. E o show do Raul Seixas, olha, era aquele show para juventude. Bonito. As entradas começaram a ser vendidas. 500 e 1.000. Preço alto, né? 500 e 1.000 cruzeiros a entrada. Também ele receberia 750 mil cruzeiros de cachê. Cachê altíssimo. E em Caieiras, a expectativa pelo show. A expectativa para o show marcado para meia-noite do sábado. O centro esportivo ginásio estava com a lotação completamente tomada. Quase a 1h da manhã, o show começou. Já na entrada do cantor em cena, o povo ficou um tanto desconfiado.
é que o Raul Seixas, que há algum tempo está afastado da televisão, ele está mudado. Fisionomicamente, ele está bem mudado. Quando ele entrou no palco, a multidão que o conhecia de fotografias, de capas, de disco, a multidão que está acostumada, por exemplo, ele tem uma capa de disco que ele está com uma longa barba, mas uma barba um tanto ruiva. E numa outra capa de disco ele está com uma barba preta, mas uma visão assim de um homem, sei lá, ele tem uma visão assim bonita, uma visão bonita. Só que o Raul Seixas, com 36 anos de idade agora, ele está fisionomicamente ao quebrado. Começou a ficar desanimado com o show, porque na realidade o show estava tão fraco, que começaram a gritar: imitador! Imitador! Imitador, fajuto! Dá ele! As pessoas que estavam lá no ginásio, no centro esportivo de Caieiras, acreditavam que não era o Raul Seixas que estava no palco. E começaram a gritar. E começaram a gritar. E começaram a gritar. Ele tentou explicar. Sabe o que acontece com o Raul? Ele teve muitos problemas. Ele teve muitos problemas e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Ele teve muitos problemas. Ele ficou um tanto alterado. Inclusive está fisionomicamente, né? Então a turma, ele tentou explicar, mas as vaias, ele tentou continuar com o som. Mas ele não estava numa boa, não. Estava um pouco falhado, mas... Ele não estava numa boa. Não estava numa boa. E a multidão querendo tumultuar. Querendo até invadir o campo. Quando a polícia, para protegê-lo, levou. Ele foi levado para a delegacia. Inclusive havia uma desconfiança que não era ele. Que pena, né? A própria... Ele levado para a delegacia, na delegacia, é o Raul, não é o Raul, é o Raul, não é o Raul. A verdade é que na delegacia, depois de muitas idas e vindas, todo mundo até desconfiou, será que é, será que não é? Não é. Uma hora começou a tremedeira nele, segundo o delegado. E ele abriu uma pasta para pegar um vidro de bebida, para tomar, dizendo, aqui não pode, mas eu preciso, doutor, como pessoa são alcoólatra. E às 5 horas da manhã, com a escolta, porque quebraram o ônibus dele, com uma escolta ele saiu de Caieiras. Às 5 horas da manhã, depois de muitos problemas, Raul Seixas, o cantor e compositor baiano. Esta é a versão oficial dos fatos na delegacia. Muito triste, né? História triste, sei lá. Todo mundo que testemunhou lá disse que deu uma tremedeira nele, só quando ele bebeu a vodka que ele levava numa garrafinha, é que parou a tremedeira. E lá na delegacia, como é que foi? Eu fiquei esperando o delegado chegar, e ele chegou logo me batendo. Olhou pra minha cara e falou, não é ele não. Puxou minha barba para ver se era verdadeira, tirou meus óculos e começou a me bater. Aí no seu olho, foi alguma pancada? Foi, me deram uma pancada aqui no olho e uma cotovelada aqui, me falando, me batendo, pá. E você vai recorrer à justiça para que os responsáveis por isso sejam punidos? Vou exigir do secretário de segurança que processem o delegado que me bateu, que espancou a mim, exigir que processe na justiça, brabamente, os patrocinadores do show e quem quer que deturpe os fatos que aconteceram da agora em diante. Quando Raul se apresentava no clube da cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, de repente, a multidão cismou que ele não era o verdadeiro Raul Seixas, mas um impostor. A confusão foi tanta que Raul foi parar na delegacia. O Raul foi levado pela polícia, ficou aprisionado em Caieiras, foi maltratado. O delegado chegou duvidando que ele fosse o Raul Seixas e começou a fazer testes, então, para ver a identidade de Raul, né? Que tipo de teste? Perguntando onde é que Chacrinha tinha nascido. Como o Raul não sabia onde é que Chacrinha tinha nascido, levou uma boa bordoada. E depois só foram soltar o Raul, inclusive não deixaram que ele falasse comigo, nem entrasse em contato comigo. Só foram soltar o Raul 2 horas depois, ele ficou na prisão mesmo. Mas quando você mandou os documentos dele? Eu mandei, carteira de identidade, todos os documentos possíveis que ele realmente tinha esquecido em casa. Mas então só soltaram quando chegou. Ele chegou em casa às 6h30 da manhã, muito abalado, muito chateado da vida dele. Como é que ele está se sentindo? Raul tá de cama. O compositor Raul Seixas e sua mulher Ângela decidiram reunir a imprensa para esclarecer o público sobre os acontecimentos que envolveram seu nome no último dia 15 em Caieiras. Segundo o cantor, os próprios promotores do show no Centro Esportivo Municipal da cidade influenciaram a opinião do público, no sentido de que ele não seria o verdadeiro Raul Seixas. O motivo
falta de dinheiro para pagamento do cachê de Raul de 700 mil cruzeiros, tendo recebido por conta um cheque de 500 mil sem fundos. Raul parecia, durante a coletiva, muito nervoso, confuso e visivelmente indignado com a agressão que sofreu por não portar documento que o identificasse. Raul, na delegacia, o que é que realmente aconteceu? O rapaz chegou me batendo logo, sabe? Eu tô muito nervoso. Quem é, o delegado? O delegado. O delegado chegou e começou a me bater logo. Eu sou um ator, eu sou uma pessoa pública, sabe? Eu sou um artista, eu não... Sabe? Eu fico muito nervoso com isso, entende? Eu não sei. Essa história inusitada poderia acontecer somente com Raul Seixas. Cara que, se estivesse andando na rua, no meio de pessoas comuns, poderia ser confundido com alguém fantasiado de Raul Seixas. Conta-se que o delegado de polícia da cidade morava próximo ao clube onde estava sendo realizado o show e foi chamado por pessoas que estavam no show para lavrar a ocorrência do impostor. E se você chegou até aqui assistindo a mais uma história controversa no Réplica Dark, deixa seu like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.